Este é o Bom Dia Criativa, todos os dias às 7h37 da manhã. Estamos aqui compartilhando, eu compartilho com você aulas, estudos para te ajudar a viver de costura criativa e a destravar as suas vendas. Eu sou Tamires Coutinho, seja muito bem-vinda. Bom Dia Criativa, pega o seu café, o suco, Coca-Cola, água. Vamos juntas para a aula de hoje, que é estamos na série dos 5 motivos que te impedem de viver de costura criativa. Mais do que saber o que fazer, você precisa saber o que não fazer para acertar o caminho deste sonho de viver de costura. Então, nós estamos no 3º dia, onde nós vamos falar sobre a precificação. Você tem problemas com precificação, tem dificuldade com precificação, pode ser justamente este ponto que está te impedindo de viver de costura criativa. Comenta aqui para mim se precificação é um problema para você, se é um desafio para você precificar. Bom dia, Cristina, bom dia para quem está chegando. Então, precificação, como que é a sua relação com a precificação dos seus produtos? Fala para mim. Hoje nós vamos falar sobre isso. É um calo no pé de muitas artesãs. Precificação não é algo simples, Não é algo que a artesã se sente segura, porque ela não tem um método. Então, ela simplesmente abandona ou não faz, Ou subestima essa questão. E precificação é tão importante que ela é capaz de fazer o seu negócio alavancar, de você realizar seus sonhos, ou ela é capaz de simplesmente matar esse sonho de viver de costura criativa. Ela é capaz de trazer ascensão para o seu negócio, ou seja, crescimento, através do preço certo que você coloca no seu produto, e ela é capaz também de jogar todo o seu sonho de viver de costura lá embaixo. Jogar todo o seu sonho pela vala. Por quê? Porque simplesmente você não está sabendo dar o preço certo no seu produto. E aí, o que acontece? O tema da aula de hoje, o que é esse tema da aula de hoje, Nós hoje vamos falar como essa precificação inadequada prejudica a sustentabilidade do seu negócio. Como que saber precificar é crucial para que o seu negócio tenha crescimento, para que você consiga viver da costura criativa. Não adianta eu falar sobre destravar as suas vendas, como você vai vender, como você vai faturar todos os meses. Não adianta você aprender a vender se você não tiver lucro, se você não souber para onde está indo o dinheiro, se você não souber cobrar o preço certo para ter lucro, para ter crescimento. Então, na aula de hoje, nós vamos ver justamente sobre isso. Como o preço certo do seu produto influencia diretamente nesse crescimento do seu negócio. Então, já comenta aqui para mim se a precificação é algo, um desafio para você. Já temos aqui um comentário da Arte Care Patchwork. Só um minutinho. Desculpa, só um instantinho. Hoje em dia você coloca o preço e ainda as pessoas só querem tudo baratinho. Inclusive é algo que nós vamos falar hoje sobre isso aqui, Isso aqui que a Arte Care Patchwork comentou. Você também pensa assim? Você também acha assim? Você vai entender hoje por que você está com esse pensamento, por que você está atraindo esse tipo de pessoa, tá? A gente já precisa entender uma coisa. Naturalmente, o seu cliente vai sim procurar o baratinho. Inclusive, a maioria das artesãs que chegam, por exemplo, para procurar comprar um curso, ou ela quer nem comprar o curso, ela quer de graça o conhecimento, ou ela quer pagar baratinho também. Isso vocês também fazem quando vão procurar conhecimento. Eu também vou fazer quando vou numa loja comprar alguma coisa. Só que quando eu sei o valor de alguma coisa, quando eu sei o valor que aquela coisa tem, quando eu sei a oportunidade que aquela coisa traz, quando eu entendo esse crescimento, eu pago o preço que custa. Quando eu sei
quanto que meu artesanato vale, não importa as pessoas que querem procurar baratinho, eu vou atrair meu cliente certo, tá? Então isso começa, mais uma vez, o terceiro motivo começa em nós. Em nós, artesãs. Eu vou te mostrar aqui casos, inclusive, de alunas que aprenderam a precificar e que falaram justamente isso. O que mudou na mente dela, o que mudou na vida delas depois que elas aprenderam a dar o preço certo. Tá? Então, bora lá. O que é esse tema, tá? Pra gente estava falando. A falta de precificação, ela prejudica o crescimento. Saber precificar é crucial. Por quê? Não só para o crescimento do negócio, mas por conta desse posicionamento do seu ateliê no mercado. Enquanto você se posicionar com autocomiseração ou com pena de você, ou com achando que as pessoas estão sempre querendo te sugar ou querendo só algo baratinho, você não sai do lugar, porque você tem insegurança de cobrar o que precisa ser cobrado. E essa insegurança, ela acontece pelo que? Ou você não sabe realmente o método, tá? E é natural você não saber cobrar, não saber calcular, não saber preço, ou simplesmente você realmente vai ter medo, porque não sabe o valor do seu produto. Tem medo de perder o cliente, tem medo de cobrar. E é nessa aula você vai entender como isso funciona, como que você pode, de uma vez por todas, acabar com isso e ir em busca do seu alvo, que é viver da costura criativa, que é destravar as suas vendas e ter lucro, faturamento para você crescer, para você investir no seu negócio, para você comprar a máquina que você sonha, para você conseguir investir em materiais, para que o próprio ateliê se sustente, para que você, com o dinheiro do seu ateliê, consiga sair, consiga investir, né, em lazer, em dia a dia, tá? Daquilo que você sonha, daquilo que você busca. E o que não é esse tema? Já quero te dizer aqui, esse tema aqui não é um tema sobre aumentar preço somente. Ah, vai aumentar seu preço para você lucrar mais. Aumenta seu preço só para poder, né, as pessoas te valorizarem. Não é sobre isso que nós vamos falar aqui. E mais uma vez, se você está chegando aqui hoje, você sabe também que não é sobre uma fórmula mágica. Né? É simplesmente chega aqui, pega um aplicativo ou vê aí quanto que você gasta e coloca o preço maior. Não estou falando sobre isso. Quando a gente fala de viver da costura, quando a gente fala de realizações, quando a gente fala de faturamento de uma empresa, a gente está falando de algo muito sério, algo que é a base. Se você errar na base, esses 5 motivos que eu estou trazendo, inclusive, são a base. Se você errar nessa base, você está perdendo tempo. Você está deixando de viver da costura criativa justamente porque está errando nos principais pontos. Então anota isso. Pega o seu caderninho, o meu caderno tá aqui, ó. Pega o seu caderninho com tudo que preciso falar na aula. Hashtag pega o caderninho e anota. Porque hoje você vai sair daqui já aproveitando que é de manhã, aproveitando que é a primeira hora do dia, fazendo o que precisa ser feito para mudar esse cenário da precificação no seu ateliê. Então, por que é importante você entender sobre isso que eu vou falar aqui hoje? Porque quando você sabe precificar, você garante que todos os custos que você tem, todos os custos envolvidos na produção, no seu ateliê, eles sejam cobertos, ou seja, seu ateliê para de te dar prejuízo. Para de ser um ateliê que o marido fala, por exemplo, pô, mas só sai dinheiro desse ateliê, não vejo dinheiro desse ateliê. Você deixa de ser amadora. Sabe o que é artesã amadora? É aquela artesã que pega todo o dinheiro do ateliê e gasta todo o dinheiro do ateliê. Em material, em tecido, se pagando. Ah, mas eu sou sozinha, o dinheiro, eu preciso do dinheiro. E aí ganha R$100, acha que é encomenda, os R$100 é dela. Só que até alguns minutos atrás ela estava sem nenhum dinheiro. E aí ela não tem gestão financeira, nem para cobrar e nem para gerenciar o dinheiro. E depois vai reclamar, meu ateliê não dá resultado, meu marido não apoia, fulano acha que é só um negocinho. Realmente é, porque você se comporta como uma amadora. Agora, o que é artesã empreendedora, que é o que você vai se tornar aqui hoje? A artesã que é empreendedora, ela tem maturidade de separar o dinheiro dela, de cobrir os custos primeiro e depois se pagar. Cobrir os custos primeiro e depois separar o dinheiro do sonho, do material.
Porque ela entende que isso é um passo de crescimento. Então, cada dia, um passo de crescimento vai te levar mais longe. Então, você deixa de ser criança, amadora no negócio, deixa de levar o seu negócio de qualquer maneira e começa a levar o seu negócio a sério. Sabe por que que você muitas vezes está desanimada, pensa em desistir, não quer? Porque o negócio não dá resultado. Porque se você estivesse ganhando dinheiro todo dia, o negócio fluindo, né? E você vendo a cor desse dinheiro, você conseguindo realizar seus sonhos, comprar uma impressora nova, comprar uma mesa, ajustar o seu trabalho, abrir a sua loja, seja qual for o seu sonho hoje, você estaria super motivada. Mesmo que as lutas viessem, todo dia você ia acordar com aquele alvo. Ia falar, não, eu preciso abrir minha loja, eu preciso comprar minha máquina, eu preciso fazer tal coisa. E aí você teria motivação. Até para cobrar. Você não teria insegurança para chegar para o seu cliente e falar assim, quanto que é o necessário? R$50, R$40, com medo. E aí a pessoa sente essa energia do medo e ela não tem segurança de comprar. Você compra de quem você não tem confiança? Comenta aqui enquanto eu tomo meu gole de café. Tô sendo muito dura hoje, gente? Mas essa parte de precificação, ela precisa ser algo que eu preciso te falar a realidade. Porque a falta de dinheiro, a falta de lucro no negócio dói. Dói. Dói mais do que a forma que eu estou aqui abrindo seus olhos. Mas quando você faz o certo, também dói no começo, mas a dor passa. E o resultado fica. Agora, a falta de precificação, ela dói do início ao fim. Ela, inclusive, pode ser a responsável por destruir tudo. Estão conseguindo entender? Bom dia para quem tá chegando. Então, você vai entender hoje aqui que quando você sabe precificar, você consegue equilibrar todas as coisas. Equilibrar tudo para que tudo flua. Porque vão vir tempestades, vão acontecer situações difíceis. Por exemplo, se o país fechar de novo, como na pandemia, né? Se as coisas simplesmente inflacionarem a ponto de você não conseguir nem comprar mais material, você vai precisar se reinventar, ajustar seu preço, enfim. Tudo pode acontecer, seja externamente, seja até com você mesmo no seu dia a dia. Mas enquanto as coisas estão sob o seu controle, você vai mantendo o equilíbrio. Por isso que a precificação é tão importante. Cristina falou, dói tanto que eu fechei meu ateliê físico já faz 6 anos. Então, quanto custa para você isso aqui, enterrar o seu sonho simplesmente porque financeiramente ele não se sustenta? Custa muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá atrás, em 2015, eu abri o ateliê em 2014. Quando chegou em 2015, eu simplesmente dei a louca, saí do meu trabalho, CLT na época. Não, vou fazer acontecer, vou empreender. Eu tinha 24 anos. Então, a energia da pessoa com 24 anos é uma energia diferenciada, né? Ela acha que vai ganhar o mundo, ela acha que tudo é possível. Isso é muito bom, porque isso é do jovem, né? Então, ela não pensa muito. E aí, eu falei, eu tinha um emprego muito bom, né? De confiança, tinha relacionamento muito bom. Eu já estava naquele serviço desde que eu tinha 15 anos, porque eu comecei como jovem aprendiz. Então, eu cresci ali dentro daquele emprego. E aí, quando cheguei com 24 anos, em janeiro de 2015, eu quis sair. E aí, eu fiz de tudo para ser demitida. Conversei com a chefe, ela não queria me demitir. E aí, eu falei, não, eu quero, inclusive, causei um mal-estar e saí. Eu tinha certeza que meu ateliê ia muito pra frente, que ele ia crescer, que ia, né, só dependia de mim. Só que eu comecei tudo errado. Comecei fazendo todos os 5 erros aqui que impedem você de viver de costura criativa que eu estou trazendo nessa semana. Eu comecei fazendo todos eles.
falta de planejamento, não saber vender ou saber o que fazer, o que me fazia vender. Então eu vendia bem, mas eu não sabia o que me fazia de fato vender. Então não tinha conhecimento, não tinha método. Em terceiro lugar, eu não sabia precificar. Eu simplesmente ou jogava o preço muito lá em cima, ou simplesmente jogava o preço muito lá embaixo, não separava o dinheiro, ou seja, um negócio não durou 3 meses. Fora outras coisas, como falta de disciplina, que tem a ver com planejamento, né? Me vi livre pela primeira vez desde os meus 12 anos, eu não precisava trabalhar fora. Então, eu comecei trabalhando fora com 12 anos. Não porque eu precisava, porque graças a Deus minha mãe sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente. Minha mãe bancária, né? Então, ela colocava comida dentro de casa, dava de tudo do bom e do melhor, mas eu sempre fui agitada, sempre quis sair pra trabalhar. Nunca quis ficar em casa fazendo as coisas de casa. Então eu saía da escola e fui procurar uma coisa pra fazer, que era trabalhar em loja de 2 da tarde às 8 da noite, aqui no meu bairro. Eu ia pra essa loja, que era um armarinho, e ficava lá a tarde toda. Eu ganhava R$20 por semana, gastava os R$20 com Coca-Cola no sábado. Não via quanto dinheiro, mas eu queria estar fora de casa trabalhando, fazendo alguma coisa. Então eu trabalhei desde muito nova, já estava naquele ritmo desde os 12 anos, então aí eu tinha 24. Quando eu me vi livre pela primeira vez, com o meu espírito livre, empreendedora, eu fiz tudo errado. E eu passei longos anos fazendo tudo errado. A sorte é que, a sorte não, né? A grande vantagem é que eu sou uma pessoa muito persistente. Você tira a minha cabeça, mas não tira a ideia da minha cabeça. Entende? Então, assim, eu mantive a minha ideia, fui atrás de conhecimento. Hoje eu já investi para muito mais de 50 mil de conhecimento todos esses anos. Em cursos, em investimento mesmo, em imersões, em conhecimento fora da costura criativa, em conhecimento de negócio. Investi muitas horas para te trazer esse conhecimento hoje aqui, para economizar o seu tempo e o seu dinheiro, para que você não erre ou saia do erro que eu cometi todos esses anos. Depois daquele tempo, eu tive que pedir para voltar para o mesmo trabalho, pedir para voltar, para ganhar 3 vezes menos. Doeu, foi muito difícil. Mas hoje eu sei exatamente onde eu errei e estou aqui te dizendo para que você não cometa esse mesmo erro. E sabe o que acontecia lá atrás? O marido não apoiava, ninguém achava que ia para frente, as pessoas queriam um negócio baratinho. Mas sabe por quê? Porque eu era amadora no meu negócio. Eu era infantil. Eu não fazia as coisas que precisavam ser feitas. As pessoas começaram a valorizar quando eu comecei a ter resultado. Contra resultado, todo mundo não te apoia enquanto você não tem resultado. Depois que você tem resultado, todo mundo diz assim: eu sempre torci por você, eu sempre pensei que poderia dar certo. Porque você tem resultado. E ela não pode falar mais nada. Então as minhas coisas começaram a dar certo quando eu comecei a dar resultado. A levar meu negócio a sério, a parar de ter segunda opção. Quando a minha filha nasceu, que aí é a história longa, depois eu te conto, eu amadureci e eu comecei a pensar: esse negócio precisa dar certo. Eu não quero mais ter que levar minha filha pra creche, deixar ela lá e depois estar no meu trabalho, a escola ligar porque minha filha tá doente, tá com febre, e eu vi correndo doida, e eu vinha chorando, né, pensando: meu Deus, tô sendo uma péssima mãe, porque a gente já carrega a culpa o tempo inteiro. E foi ela que me motivou a abrir meu ateliê e a largar tudo. Mesmo tendo, de novo, um emprego muito bom. Então, precificar corretamente é uma oportunidade onde você vai equilibrar o seu negócio e, além disso, você vai crescer. Além disso, você vai poder tomar decisões no futuro de abrir a sua loja, de expandir ou de simplesmente ter uma empresa com funcionários, como hoje eu conheço artesãs que têm 8, 10 funcionários no negócio delas, criativo. Então, é através dessa base do preço que você começa a ter perspectiva de crescimento, que você começa a sair do lugar, que você começa a ser valorizado, que você começa a ter resultado. Tássia falou: Tamires, fala um pouquinho sobre a questão da divisão do dinheiro. Entendi como fazer, mas como dividir de forma correta. Tássia, aqui a gente já entra numa parte um pouco mais técnica, tá? Hoje eu vou falar aqui sobre
o jeito certo de você precificar, mas a parte técnica eu não tenho como trazer toda aqui. Basicamente, você na precificação, se você for olhar lá dentro da comunidade, tem a aula de precificação completa. Eu sei que você é aluna, né? Então você assiste a aula lá. O que tem lá? Lá tem exatamente o percentual. Por exemplo, nos seus custos fixos, você tem um percentual de 35%, dando um exemplo. Então você sabe que todo o dinheiro que você tirar, 35% dele você reserva para você pagar as contas. 20% é o lucro, então você reserva o lucro, porque o lucro não é o seu dinheiro, é o dinheiro da empresa. Então você vai dividindo conforme a planilha tá te mostrando lá certinho o que você precisa, tá bom? Basicamente é isso. E aí você pode estar ouvindo tudo isso e pensar, Tamires, mas aí eu tenho medo. Medo de cobrar caro e perder cliente. Medo porque o cliente chega pedindo desconto, eu abaixo, vendo quase de graça e não tem quase retorno. Medo que se eu não abaixar meu preço, eu não vou vender. E esse é um mito, essa é uma dificuldade, uma objeção muito grande, uma dificuldade muito grande que a artesã tem. Mas eu costumo dizer o seguinte, você pode vender a R$ 1,99. Se a pessoa não quiser, não valorizar, ela não paga. Não é o preço que impede ninguém de fazer nada. Ai, Tamires, mas não é. Testa o que eu estou te dizendo. Eu estou te falando de conhecimento de causa. Eu já cobrei na comunidade Costura e Venda R$ 67. Porque eu achava que ninguém ia pagar R$ 1.000 para entrar na comunidade. Onde estava a limitação? Na minha mente. Eu também não tinha tantos resultados. Eu tinha uma aluna, tinha eu como resultado, 2 alunas. Hoje eu tenho dezenas de casos de resultado de mulheres ganhando mais de 2.000, mais de 3.000, mais de 9.000, mais de 18.000. Então hoje eu posso cobrar, se eu quiser na comunidade, mais de 5.000. Porque dá resultado. Porque ela realiza sonhos. Aqui eu tô falando do produto, do meu curso, que não é 5.000 hoje. Ainda. Mas você, com o seu produto, se você tiver resultado, se você souber gerar valor, é a mesma regra. Meu ateliê, por exemplo, hoje, tudo é mais caro, tudo é acima do preço do que antigamente. Por quê? Porque eu não trabalho exclusivamente com meu ateliê mais. Então, para eu fazer uma peça, para eu vender uma peça dessa, que é um mostruário único, ela custa muito alto. Por quê? Porque eu já criei resultado. Porque hoje a minha peça ela é desejada sozinha. Eu não preciso divulgar para o meu cliente, como eu fazia antes. No seu caso, você vai começar, você vai mostrar ali a sua peça. Você vai ter um preço base, que é para você não ter prejuízo. Eu vou te falar sobre isso essa aula aqui hoje. Mas vai chegar um momento em que você cobra pelo valor percebido, não só pelo preço. Inclusive, essa é a primeira aula que eu falo de precificação lá dentro da comunidade. A diferença de valor percebido, a diferença de preço. A maioria de vocês não consegue dar o preço porque não consegue se posicionar como algo de valor sobre o seu produto. Então, o produto ele só cobra preço, ele compete preço, ele não tem diferencial, ele não tem valor, ele não é atrativo. Ontem nós falamos aqui sobre isso, né? Sobre não mostrar o produto, mostrar o benefício. Você estava na aula de ontem e aí você tem medo de cobrar caro. Eu vou te mostrar aqui o depoimento de algumas alunas depois que elas aprenderam a precificar corretamente. O que elas falavam, tá? Porque elas justamente tinham isso aí. Você tem medo de cobrar e perder cliente? Tá tudo bem. É assim que a gente se sente quando a gente não sabe cobrar. E é assim que elas falaram exatamente quando elas aprenderam, ó. A Vanessa falou: com a aula de precificação foi crucial para mim, pois com ela, minha insegurança, medo de estar errando ao precificar. Você sente isso também? Me conta aqui. Medo de ser injusta, ó. Se está obtendo um lucro suficiente, ou seja, completamente perdida. Esse medo não existe mais. Enfim, hoje estou confiante, meus clientes satisfeitos. Olha aí, ninguém pedindo desconto. Ninguém desvalorizando o trabalho dela. Por quê? Porque ela perdeu o medo de cobrar corretamente. É isso que acontece quando você aprende a precificar.
Você sente segurança de qual é o seu lucro e do preço que você está passando para o seu cliente. E não foi só ela. Várias outras passaram exatamente por essa situação. Elas colocaram esse depoimento aqui lá pra gente. Outra coisa que acontece de repente com você é não saber mesmo calcular, se sentir perdida. Ah, quanto que é minha parte? Quanto que é o lucro? Quanto que é tal coisa? E aí você se sente completamente perdida, realmente não vai conseguir cobrar. Temos outro depoimento com relação a isso, que pode ser aí igual ao seu? Temos, ó. A Adriele comentou: a aula de precificação abriu minha mente, percebi que muitas vezes trabalhei de graça, sem lucro algum, mas achava que estava certa com os valores. Esse é o pior caso. Esse é o pior caso. Porque você cobra achando que tá certo. Não consegue abrir os olhos, né? As aulas são extremamente riquíssimas em informações e o mais legal de tudo é que vem um material complementar, planilha para ajudar. Enfim, tem ali, logicamente, as ferramentas. Tem vários outros depoimentos que eu não vou conseguir achar todos aqui e compartilhar com você. O que eu quero dizer para você? Todas essas mulheres começaram, de repente, igual a você. Insegura, com medo, não sabe calcular, não sabe fazer. Só que a ferramenta certa e o método certo te ajuda a ir pelo caminho certo. É para isso que serve método e ferramenta. E hoje eu vou te mostrar aqui nessa aula o jeito errado, aquilo que você está fazendo de errado, que você de repente está achando que está certo. Então é para abrir seus olhos. E o jeito certo de fazer isso no seu negócio. Tá? E aí a Eliane perguntou se dependendo da quantidade de peças se faz necessário diminuir o valor da unidade. Já vou te responder sobre isso, tá? Camila, isso é muito comum. Por quê? Provavelmente ela não entendeu o valor do seu trabalho e ela não é o cliente para você. Então, desapeguem disso, de pessoas que não valorizam. Se você sabe se valorizar, se posicionar, tem resultado, consegue mostrar o seu trabalho da melhor maneira, né? Leva o seu negócio a sério e você atrai esse tipo de pessoa que fala assim, você simplesmente ignora, não leva pro coração. Que lá na frente é a mesma pessoa que vai estar desejando comprar o seu produto. Pode ter certeza. As pessoas que mais têm sucesso no empreendedorismo são as pessoas que, fecham os ouvidos, fecham os olhos para as críticas, para as outras pessoas, porque elas estão dizendo e simplesmente segue. Imagina se a Virgínia lá atrás se importasse, até hoje, né? Se importasse com os haters, com o que falam dela, com o quanto jogam os produtos dela, inclusive lá embaixo, o quanto a mídia vem em cima dela. Tá lá milionária, bilionária, sei lá quanto de dinheiro ela tem, simplesmente porque ela ignora todas essas coisas e faz a parte dela. Ela sabe que o negócio dela não é para todo mundo, ela sabe quem são os fãs dela, quem é o público dela, e ela atrai quem tem que ser e repele quem realmente não tem nada a ver com ela. É isso, tá? Então a gente tem que deixar de achar assim, a pessoa, a gente leva pro pessoal, né? Porque quando é um produto artesanal, é um filho. E a gente sente quando a pessoa critica. Claro, é muito mais fácil você vender, por exemplo, essa caneca aqui que não fui eu que produzi. Então, compro um monte de caneca, vou vender. Se a pessoa falar que não gosta, você até sente, mas não é tanto quanto uma peça que você criou. E é muitas vezes isso que, inclusive, impede a artesã de mostrar que ela tem medo da crítica, ela tem medo de, ser julgada. Mas existem pessoas que vão valorizar se você souber se posicionar. Acredite nisso. Acredite nisso. Ah, Tamiris, parece muito fácil. Não, não é fácil. É um caminho e é um trabalho contínuo, tá? Um trabalho diário. Se você acreditar, você vai colher esse resultado. Tá? Bora lá. Não sabe calcular. Então, tem várias questões aí que, às vezes, a aluna coloca. Então, qual é o seu principal medo hoje? O que hoje você olha para a precificação e você pensa? Que as pessoas não valorizam, que você cobrar mais caro não vai sair? O que você pensa? Comenta aqui para a gente poder falar justamente sobre isso, tá? Então aí, o que acontece? Com isso tudo, você começa a subestimar os custos. O que é subestimar os custos? Não coloca todos os custos, né? Porque não sabe calcular ou porque tem medo. Então você simplesmente não coloca todos os custos ali no cálculo.
sendo que cada um deles é importante. A segunda coisa que a artesã faz muito, ela copia o preço. Quem é aluna sabe que eu odeio, detesto chegar lá. Nós temos um grupo da comunidade, né? E volta e meia acontece de uma aluna perguntar para outra: quanto que você cobra? É natural, tá? É algo natural. Mas eu detesto. Por quê? Porque uma coisa é você fazer pesquisa de mercado. Acontece e acho natural. Você vai ver que isso aqui tem fundamento, tá? Eu vou te falar aqui no jeito certo. Olá, papai. Bom dia. Você vai ver que, beleza, fazer a pesquisa de mercado. Agora, a artesã, ela simplesmente tem preguiça de pegar a planilha, a aula tá lá pronta. Ela não assistiu nenhum vídeo, não baixa a planilha, não tem o trabalho de botar o seu produto ali e calcular, sendo que todas as aulas estão explicadinhas. Se não quiser seguir minha planilha, hoje tem aplicativo por aí que você pode baixar. Entendeu? E aí, ela tem preguiça de cobrar, de calcular. Aí ela vai e pergunta assim: quanto que você cobrou em tal coisa? Aí o outro fala, ela simplesmente copia o preço. Aí na hora dela dividir o que é lucro, o que é custo, ela não sabe. Por quê? Porque ela não sabe para onde está indo o dinheiro. Porque a precificação não é só para dar preço no seu produto, é para direcionar os seus custos. Então esse é um grande erro, copiar preço. Porque você está copiando um preço de alguém que de repente você nem sabe se ela está acertando, se ela está sabendo. Não é isso? E aí você está copiando o preço dela. E aí tá as duas dentro do buraco e não sabe. Terceiro lugar, baixar o preço para competir. Igual a Débora falou aqui agora, ó. Se cobrar muito caro, ninguém quer, porque já ouvi que se for pagar mais de 100, compro em loja de marca. Então, compra na loja de marca. Gente, tem uma artesã que eu sigo aqui, inclusive eu conheço o trabalho dela, super admiro. Ela é artesã, ela vende os produtos dela. Uma carteira dela, eu já mandei para uma aluna uma vez. Uma carteira dela é R$289, de tecido. Você tem noção? Sabe o que ela faz? Ela tem lista de espera. Porque ela não dá conta. Ah, Tamires, o que ela fez? Simplesmente, provavelmente, porque eu não conheço a fundo a história, ela prefere muito mais fazer uma carteira para um cliente que paga R$289 do que ter que fazer 10 carteiras a R$29, que dá o mesmo trabalho às vezes. Entendeu? Então, se a pessoa não paga, e para ela é muito melhor pagar numa bolsa de marca, é aquele alinhamento de público que a gente falou aqui ontem. E achar o público ideal não é fácil mesmo, não. Às vezes você vai ter que investir no tráfego pago, você vai ter que investir num patrocinado aqui do Instagram, você vai ter que estudar o seu público. Não é fácil, tá? Não tô dizendo que é fácil, não. E nem pra você começar cobrando rios de dinheiro. Não é sobre isso. É sobre você cobrar o preço certo. Essa lancheira aqui pra mim, por exemplo, eu posso cobrar nela e ter lucro de 30% se eu quiser R$60. Eu não vendo essa lancheira a menos de 120. Porque aí eu já coloquei o meu valor percebido em cima, tá? E tem gente que não vai pagar 120, tá tudo bem. Mas eu consigo aí fazer uma promoção, diminuir, fazer em quantidade, diminuir o valor, igual a amiga perguntou. Então você diminui o valor em quantidade só se você tirar ali da sua margem de lucro ou se você tiver, né, essa folga para tirar. Hoje eu tô cobrando praticamente o dobro. Então eu posso tirar aí, cobrar 89, cobrar 90 e ainda ter lucro. Então, de repente, o lugar, né, o público que você está alcançando nesse momento não está vendo o valor. Depois que você começar a vender, a ser uma marca conhecida, a bombar, as pessoas vão pagar o valor para se sentir pertencente. E não é todo mundo. Porque eu, por exemplo, não pagaria, eu acho, né, sei lá, 15 mil numa bolsa, dessas bolsas aí da Gucci, da Coach, sei lá. Não pagaria, mesmo sendo a Virgínia. Eu acho que não, tá? Porque eu não tenho esse dinheiro hoje pra poder dizer que pagaria ou não. Acho que depois que a gente tem o dinheiro, 15 mil, como diz o Vitor, vira R$150 pra esse tipo de pessoa. Mas hoje eu não pagaria, por exemplo. Mas por quê? Porque eu não sou o público.
Entendeu? Então é muito fácil eu dizer pra vocês, Deus me livre, 15 mil reais eu compro dou entrada num carro. Deus me livre. Comparar dessa forma, pra mim é muito fácil. Por quê? Porque eu não sou o público adequado. É a mesma coisa que seu público faz com você. Primeiro que ele não vê valor, provavelmente. Acha que é um negocinho artesanal. Isso é um grande perigo, você se posicionar como um artesanal, ateliê. Mas Damaris, eu sou. Pode falar que é sim, mas você pode ser um ateliê de valor. Hoje eu conheço ateliês, por exemplo, minha amiga da Catita Ateliê, tem a minha aluna da Mae Bags, elas cobram mais de 700 numa bolsa, numa mochila. E aí tem clientes ainda que chegam e falam assim, mas aí eu compro a mochila da, sei lá, fala um nome aí de loja de criança. Tá bom, vai lá e compra a mochila, mas aqui é artesanal, feito cada um e tal. E ela tem cliente que vai pagar. Então desapeguem dessas críticas, não é por isso que você tem que abaixar o seu valor. A Daphne, por exemplo, da Mae, ela sempre compartilhava comigo, Tamires, ninguém quer pagar, sei lá, 700 reais na bolsa Chloe. Mas eu já tô no meu limite de preço, eu não posso cobrar menos que isso, porque senão eu vou ficar sem lucro. Falei, então não abaixa o preço. Outro dia eu fui ver o story dela. Ela passou um longo tempo sofrendo com essa questão do preço da bolsa, de cliente chegando e inclusive criticando. E aí eu vi um story dela agora passado, ela estava com mais 5, pelo menos, estampas de mochila cortadas de encomenda para entregar. Persistir, eu sei que é difícil. Mas para isso, você tem outras estratégias, tá? Por exemplo, a estratégia do abre carteira, que eu já falei aqui para vocês. Então, às vezes, o cliente não vai comprar uma bolsa de 150, 120, mas aí ele vai comprar uma peça sua de entrada, uma peça mais barata. Por exemplo, dela é um necessaire, que custa 40, 50 reais. Ela teve uma boa experiência de compra, ela teve um relacionamento de compra com você. Quais são as chances dela comprar o seu próximo produto mais caro? Muito maiores do que se ela nunca tivesse comprado de você. Então, até para isso, existe método e estratégia. Você não precisa chegar vendendo 500 reais, uma bolsa de 1.000 reais. Você pode chegar vendendo algo de 50, de 100, de 30. E trazer uma excelente experiência para o seu cliente. Depois vai ser muito mais fácil que ele pague o de 500, o de 600. Você quer ver um exemplo disso? Acontece em todos os locais, em todas as situações. Hoje é muito mais fácil eu vender uma mentoria de 6, 3, 4 mil para uma aluna minha do que para alguém que chegou totalmente fria no meu perfil. Essa aluna já pagou pelo curso, ela já tem experiência, já tem relacionamento comigo, ela quer o meu acompanhamento, ela paga para estar perto. Enquanto você, que de repente é nova aqui, ouvir isso e pensar, nossa, Deus me livre, não dou, não pago não. Entendeu? Mesmo eu sabendo que vale. Mesmo eu trazendo resultado. Então, Jaque, eu já ouvi que meu trilho de mesa é caro, que tem loja que vende por 30 reais. Eu simplesmente disse, fique à vontade de comprar na loja, porque quem compra de mim sabe do meu valor. E é isso. Desapega, OLX. Gente, é simples assim mesmo, do jeito que eu tô falando. Mas eu vou ficar sem vender. Não, quando você fizer uma venda, vai ser uma venda que compense. Melhor do que você gastar o seu tempo fazendo uma venda que não compensa. Se você gastar o seu tempo fazendo uma venda que você não tem lucro, faça isso estrategicamente. Porque no começo a gente perde para ganhar mesmo, acontece. Tá? Então, às vezes, assim, eu vou vender mais barato, eu vou vender no preço à risca, eu vou vender a bolsa, sei lá, eu deveria vender ela por 80, vou vender ela por 60, mas porque é estratégico, eu tô começando, eu tô mostrando meu trabalho, eu tô ganhando público, eu tô ganhando expansão, eu tô divulgando, então é estratégico. Agora, jamais eu vou baixar o meu preço para poder entrar, caber no bolso de ninguém. Isso não existe em mercado nenhum. E no mercado artesanal isso precisa acabar de uma vez por todas. Só que você só vai acabar com isso quando você tiver segurança de cobrar. Quando você souber que o seu produto realmente vale. Que se você baixar, você não vai ter lucro. Você está trabalhando de graça. Trabalho escravo, o nome disso. Onde você fica ali trabalhando de graça para a pessoa. Se não é estratégico, é trabalho escravo. Lá no desafio tem um dia estratégico em que a gente dá um presente. Uma estratégia de presente. Teve uma aluna minha que deu o presente. E através do presente, ela teve uma outra encomenda. A estratégia é justamente para isso. Por quê? Porque no presente, você alcança um outro público. Então, por exemplo, se eu dou um presente para uma prima,
e essa prima mostra no trabalho dela, divulga, eu alcanço a roda de amigos, de conhecidos, de pessoas ao redor dela que talvez eu não alcançaria sozinha. Eu expando o meu negócio, então é estratégico, é diferente, tá? Maria Luísa falou, é bem trabalhoso costurar. Se a gente não se posicionar, as pessoas querem definir o preço. Eu já tenho bem a resposta, senta e faz. Você não precisa falar diretamente assim, né? Acho que a gente pode ser educada, eu sei que vocês são. Mas é realmente mostrar o valor e entender que nem todo mundo vai pagar. Na venda, gente, olha, pega isso aqui, guarda, escreve no caderno. Nós já vamos entrar no conteúdo ainda. Meu Deus, eu falei, hoje 8h20 no máximo eu termino. Tô aqui, porque precificação é muito polêmico, né? Já vou entrar no conteúdo com você. A gente parou em baixar o preço para competir. Vou falar sobre isso ainda. Quer competir com a Shopee, quer competir com a outra artesã, quer simplesmente baixar o preço para ver se destaca. Existem formas de você comunicar isso da melhor maneira, tá? Então você não precisa ser grossa com a pessoa. A gente fala aqui entre a gente, que a gente tem liberdade, tá? Mas com a pessoa você pode simplesmente falar assim, olha, fulano, eu entendo que realmente você não consiga pagar esse valor na minha bolsa. Porém, todas as nossas peças são feitas manualmente, com materiais selecionados. Isso custa tempo, custa material. Pensamos no design, custa investimento em cursos e informações para que eu consiga entregar o melhor para vocês. Então, eu fico à disposição, caso você um dia queira entender como as nossas peças funcionam. Ou então, você não pode pagar 100 na bolsa, eu tenho essa opção aqui para você, mais barata. Nas lojas, gente, eu vendia a Andarela, né, que eu falei para vocês ontem. Tinha lá na época, a bolsa de couro era R$600. R$600 era dinheiro pra caramba, porque na época, eu acho que o salário mínimo era 400, 300 e pouco, 400. Então, R$600 era dinheiro. A gente chegava e falava pra cliente, quanto que é essa bolsa? A gente tinha que falar o tom, a gente era ensinado assim, o tom de voz leve. Se você falava assim, é R$600, a pessoa sentia o preço, o peso. Essa bolsa é apenas R$600. Você tinha que falar com uma voz simpática e falando que R$600 era, tipo, muito comum. Era essa a primeira coisa, tá? E aí a cliente falava, nossa, é muito caro. E aí você mostrava o produto mais barato. Então, você sempre começava pelo mais caro, realmente, tá? E depois mostrava uma opção que cabia um pouco mais na mente dela. Porque aí, tudo a partir daquilo ali, você já ancorou, que a gente chama de ancoragem, tá? Nessa questão do marketing. Você já ancorou o preço mais caro. Então, depois, tudo que você fala, ela acha mais barato. A tendência é que ela vá comprar, se realmente ela quiser. Então, você também pode usar dessa técnica. Mas tudo isso vai ser em vão se você não souber cobrar. Tá? Tudo isso aqui é técnica de venda e vai ser em vão se você não souber cobrar. Pode ser R$600, você tá tomando prejuízo. Pode ser R$50 e você ter lucro de 50%. Então, tudo é do cálculo de preço que você coloca na sua peça. Tudo parte daí, tá? Tássia falou, tava falando da questão dela, né? Da experiência dela. Deixa eu tirar um print aqui. Aproveitar que estamos com o maior número na live desde segunda-feira. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar, então, baixar o preço para competir. Tem aí Shopee, tem lojas no shopping, tem várias coisas. E aí a gente às vezes olha e dá aquele desânimo, né? Poxa, o necessário é igualzinho o meu, a pessoa lá cobrando R$30, eu cobro 65, ninguém vai pagar. Esse é um grande erro. Você não precisa baixar o seu preço para competir com ninguém, porque quem compete preço tá em outro nível. Tá no nível de competição de preço, que eu acredito que não é o que você quer. Você quer ser valorizado, você quer crescer, você quer que as pessoas paguem caro pelo seu produto, é ou não é? Você quer ter lucro. Então, você tem que sair de uma vez por todas do nível de competição de preço. Não existe competição de preço. Não existe competição de preço artesanal. Mesmo que eu faça o mesmo necessaire que você paga outro valor na manta. Tem alunas pagando R$60 no metro da manta. Imagina. Vou tirar o print da Tássia falando. É isso aí. E a Tássia começou do zero e entrou na última turma. A Tássia não tinha um mês de comunidade quando ela aplicou isso aqui, ó. Ela não tinha audiência, ela não tinha cliente, ela não tinha seguidor pro Instagram dela. Ela pegou o Instagram dela do jeito que tava e começou.
E às vezes você tá aí 10, 5 anos de ateliê e não consegue resultado. Por quê? Porque falta método, falta confiar e aplicar. E aí quer competir preço. Vou competir preço como? Se a Shopee tem outros gastos, outras situações, as pessoas da Shopee às vezes você compra... Gente, inclusive, preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca talvez seja exagerado. Eu acho que eu não tive até hoje experiência boa com a Shopee. Olha, eu vou te dizer, talvez as caixas que eu comprei pra loja tenham sido boas, porque eu ainda não abri pra ver. Mas tudo que eu comprei eu odiei. Ou de qualidade péssima, que na foto era ótimo e na prática era horrível. Então eu tô começando a pegar um ranço já de coisas na Shopee, de comprar. Comprei coisa de papelaria lá que, sinceramente, vou tentar mostrar pra vocês aqui depois. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Comprei uns adesivos, algumas coisas enquanto as coisas da loja não ficam prontas. Ai, gente, horrível, horrível. Aí a artesã vem. Ai, que ninguém quer pagar. Nossa, horrível. Péssima qualidade de material. Embalagem horrorosa quando entrega. Realmente, preço mais barato. E aí, se você quer pagar o preço mais barato, é esse tipo de experiência que você tem. Eu sou o tipo de cliente que gosta de pagar um pouco mais caro, mas gosto da boa experiência. Então, se você quer cobrar mais caro do seu trabalho, inclusive já vamos entrar aqui nessa questão, você vai cobrar muitas vezes pela experiência. Aí a pessoa paga caro, você não tem uma sacola bonita, um negócio todo mal feito, um negócio totalmente amador. A pessoa não vê valor. Aí, Elo7 é um outro vilão, que a artesã entra lá pra ver preço também. Eu fazia muito isso. Eu entrava na Elo7 pra ver o preço que estavam cobrando pra eu cobrar. Aí a artesã da Elo7 não tá sabendo cobrar e nem eu. Já pensou? Tava as duas no limbo. Jaque falou algo muito poderoso. O caro não é caro por acaso. Não é. Inclusive, Jaque, quero te dar uma ideia maravilhosa com os seus jogos de mesa e que serve pra você aí também que trabalha com isso ou com algum tipo de coisa artesanal. Abre parênteses aqui na nossa live, porque eu preciso falar agora, que senão eu vou esquecer. Existe uma loja que a Jaque deve conhecer, você deve conhecer também se você gosta dessa área de mesa, que ela tem esses produtos de mesa aposta. E ela faz um box, né, uma caixa, que é uma verdadeira experiência. E ela faz uma caixa por assinatura. Então, todos os meses você assina, paga tal valor recorrente, e você recebe uma caixinha de algum tema, de alguma estampa surpresa. Gente, aquilo ali pra mim é tudo. Eu ainda não assinei, não compro porque eu não tenho mesa. Minha sala aqui é sala com cozinha americana, tem uma bancada. Então, eu não comprei mesa até hoje. Inclusive é uma meta, preciso comprar minha mesa. Porque eu amo mesa posta. E aí não tenho nada de mesa porque eu não tenho a mesa mais. Tinha uma mesinha pequenininha, a gente doou, né? Não tinha espaço ali suficiente na sala, enfim. E aí, eles fazem esse tipo de experiência. Você acha que é barato? Não é barato. Mas pensa na experiência de você parecer que está se presenteando todo mês. Vai ter público para isso, com certeza. Eu achei genial a ideia. Inclusive, queria implementar no meu ateliê de outra maneira. Tô pensando. Na verdade, dá para eu implementar na loja, na Boutique da Criatividade. Imagina você assinar e ganhar todos os meses, receber todos os meses uma caixinha com tecidos selecionados para você. Aí, já que falou que dá pra fazer mesa posta em bancada, aí, ó, já gostei da ideia. Já me manda aí essa ideia que eu vou querer. A gente acha que não dá, tá vendo como é que ela sabe vender? Sabe vender, meu amor. Ah, eu tenho tal desculpa, ela tem a solução. É assim que se vende. E aí o cliente já não tem mais a desculpa. Não é isso? Enfim. E aí você não tem como competir preço. Tira isso da sua cabeça. Quando você aprender a precificar corretamente, parar de preguiça de fazer isso e sentar para fazer o que precisa ser feito, você vai ver que não tem como competir preço e você vai bater o seu pé e falar: o meu preço é tal. E ponto. Não quer, eu vou procurar o cliente que quer. Claro que você tem que ser um pouco realista, né? Então, igual eu falei aqui agora, não dá nenhuma experiência para o cliente, não tem valor percebido, não é visualmente atrativo, tem um acabamento horroroso e quer cobrar caro ou quer cobrar muito acima do mercado.
Não dá, né, meu amor? Vamos fazer o básico ali pra gente poder conseguir cobrar um preço além do preço, cobrar valor, tá bom? Obrigada, Jaque, pode chamar assim. Primeiro lugar, o que eu faço então, Tamires? Você vai calcular todos os custos. Todos. Você tem custos fixos relacionados ao seu ateliê, então já anota aí. Quais são meus custos fixos? Agora eu tô entrando no conteúdo prático pra você, tá? Ateliê Costura Arte, bom dia. Preste atenção agora então que aqui é pra você, tá? Você vai botar todos os seus custos. Custos fixos são o quê? Aqueles custos que você precisa pagar todos os meses, independente se você vendeu ou não. Então entra aí internet, se a internet é usada para o ateliê. Então eu sempre ensino as meninas o quê? Ó, aluguel. Aluguel é custo fixo do seu ateliê? Ou o seu ateliê funciona na sua casa que você paga de aluguel? Então se você não tivesse o seu ateliê, você ia ter que pagar o aluguel de todo jeito? Então não é custo do ateliê. Então tira isso da sua cabeça. Custo fixo do ateliê é só o fixo do ateliê, que o ateliê precisa pagar aquilo para funcionar. Isso inclui internet, luz. É só o que o ateliê precisa pagar para funcionar. Que se você não tivesse o ateliê, você não precisaria pagar. Então lista aí, de repente a internet do celular que você vai precisar na rua. De repente o fixo precisa se pagar todo mês, é o MEI. Tá? Primos, vamos falar sobre isso aqui também. Esse é o fixo. E o fixo também entra o seu salário pro labore. Quanto que eu quero ganhar com isso aqui? E aqui, gente, eu sempre sugiro o seguinte: você tá começando? É muito provável que você não vai ter salário. Já viu aquilo? O dono, no começo, ele paga todas as contas, ele fica sem salário um tempo, geralmente, até que ele consiga atingir a meta de faturamento e se pagar. É normal. Até hoje eu não vi o dinheiro da boutique do criativo, da criatividade. Por quê? Porque eu estou pagando os custos, os boletos, as coisas primeiro, para depois tirar o meu salário. Se eu tirar, e eu estou disposta a isso, porque é um negócio que está iniciando. Todo negócio é assim, tá bom? Mas é a sua missão colocar ali, é o seu dever colocar ali o seu custo de salário, o seu pro labore. Não é custo da sua hora de produção. É custo do seu salário. Então, vamos supor aí que eu vou, pelo menos, tirar R$500, dando um exemplo, tá? Então, anota. Quais são os outros custos? Custos com embalagem, custos com taxa de cartão. Tudo isso você vai anotar que você tem. Tá? Custo de material. Custo de material, você calcula o material que você utiliza naquela peça. Então, você usa o custo do metro quadrado. Você não usa, eu paguei 47 no tecido, aqui dá pra fazer 10 bolsas, então é 4,70. Está errado. Quem te ensinou isso tá viajando, porque você não faz 10 bolsas com aqueles 47. Você tem que saber, a minha peça é 20 por 25, que eu uso 2 vezes, então quanto custa o valor de 20 por 25 do tecido que custa 47? Por isso que tem cálculo, por isso que tem planilha pra isso, tá? Inclusive, quero indicar para você um aplicativo que as minhas alunas também podem usar. Não é de tudo que eu ensino exatamente lá na precificação da comunidade, porque lá eu ensino você a fazer o preço certo da sua peça. Então, é a mentalidade que você muda, não é só o cálculo, tá? Mas um aplicativo que vai te ajudar a começar é o Apreço. Você deve conhecer. Apreço, A-P-R-E-C cedilha O. É um ícone roxinho, se eu não me engano. Ele é bem fácil de usar, bem intuitivo e vai calcular exatamente do jeito que eu tô te falando aqui. Tá? Você vai lançar os dados lá e ele vai te dar o preço do seu produto. Depois você vai determinar a sua margem de lucro. Então você calculou seus custos fixos variáveis, você calculou o seu salário e você vai determinar a sua margem de lucro. E agora presta atenção numa coisa aqui. Não existe lucro de 100%. Não existe lucro de 100%. Porque você tem custo com produto, custo com material. Você nunca vai lucrar 100%. Num produto físico, você vai lucrar entre 10% a 40%, geralmente. Tá? E tá tudo certo. Fica calmo, fica tranquila que é assim mesmo. E lucro não é o seu dinheiro. Lucro é o que você usa para reinvestir na empresa.
Então, se o seu lucro é 10%, vendi R$1.000, R$100 eu guardo. Porque no final do ano, de R$100, eu posso comprar uma máquina, posso reinvestir na empresa, posso botar um material para rodar, posso fazer uma reforma no ateliê no fim do ano. Certo? Então, isso é lucro. O seu salário é o seu salário. E aí, como que eu calculo a minha hora? A minha hora entra lá nos custos lá do produto, dos variáveis lá do material. Lá na planilha tem isso. A sua hora é quanto que você quer ganhar pela mão de obra, não é o salário. Então, por exemplo, minha mão de obra por hora custa R$13. Isso eu calculo sabendo quantas horas eu trabalho na semana, quanto que eu quero ganhar, divido, tem todo esse cálculo, tá? Então, vamos supor que seja de 13 a R$15. Então, se eu levo meia hora para fazer aquele produto, eu levei R$7,50 que tem que estar naquele produto de mão de obra, certo? Tamires, mas eu não sei porque meus filhos me param, igual a Primimos falou aqui. Você tem um tempo médio, então mesmo que os seus filhos te parem toda hora, você bota o cronômetro do seu celular para rodar. Pum, comecei a fazer, parei 700 vezes. Deixa o cronômetro rodando até você terminar. Então você levaria normalmente sem filhos 15 minutos e com filhos você leva 2 horas. Você vai calcular as 2 horas, porque essa é a sua realidade. Mesmo que a sua hora seja um pouco mais barata, sei lá, cobra R$7 na hora, mas é a sua realidade. Você vai fazer mais devagar do que a outra que está dedicada a 100%. Mas você só vai saber disso cronometrando. Ai, Tamires, mas aí é muito complicado. Então, olha só, você quer coisa fácil, você trabalha para os outros, que é mais fácil, que já está pronto. Para ter negócio dá trabalho. Para ter o seu negócio dá trabalho. Para estruturar um negócio dá trabalho. Sim, ninguém te contou isso? Não é só sentar e costurar, não é suficiente. Você quer viver, quer vender? Vai ter trabalho. Mas a boa notícia é que, se você tiver passo a passo, você consegue. Não, o cliente não vai pagar pelas suas pausas. O cliente vai pagar pelo tempo em que você leva para produzir um produto. E isso inclui, sim, o seu tempo de pausa. Por quê? Porque se você pausar, você vai atrasar essa encomenda. Se você colocar lá que leva 15 minutos e na verdade você levou 1 hora porque você precisou dar comida pra criança ali rapidinho e tal. Não é uma pausa assim, gente, ó, parei pro almoço. 2 horas. Não é isso. São pausas pontuais que você tem no dia a dia porque você tá com criança, não tem rede de apoio. Você leva 10, 15 minutos toda hora. Toda hora você tem que parar pra ver a criança que subiu no armário, que fez não sei o quê. Entendeu? Então ele não paga pela pausa. Ou ele vai esperar mais tempo, vai atrasar. Entende? Então, não é artesanato de luxo. Não é injusto, porque é a sua realidade. E se você não quer pagar por isso, você vai comprar de outro. É natural. Igual assim, eu só tenho 4 horas por dia para trabalhar no meu ateliê. Eu trabalho fora. Eu dedico 2 horas por dia. A minha hora de trabalho vai ser mais cara. Quer você achando injusto ou não. Por quê? Porque eu dedico menos tempo. Isso significa que eu preciso correr mais, abrir mão de mais coisas do que uma pessoa que está 8 horas por dia no ateliê. Agora, diferente de você contratar alguém para trabalhar para você, essa pessoa tá ali dedicada, você inclusive paga pela hora de almoço dessa pessoa que precisou pausar. Você paga as 8 horas de trabalho dela na empresa. Se você tiver, pagando pela pessoa que costurou a sua roupa, você pagou pela pausa dela, você pagou pelas férias dela, você pagou pelo 13º dela, você pagou por várias coisas dessa pessoa aqui, que produziu a sua roupa. Então, por que o seu tem que estar de fora? Não tem. Diferente de uma pausa, gente, igual eu tô falando aqui. Sei lá, você levou 2 horas, foi lá na rua. Aí é uma coisa diferente, né? Mas eu peguei pra fazer. E simplesmente precisei parar toda hora porque eu tenho filho. Eu não vou ficar parando o cronômetro toda hora. Até porque minha realidade não é essa. Entendeu? Olha só. Precificação de preço do Sebrae, é importante falar isso aqui pra vocês, tá? Eu também já fiz formação de preço no Sebrae e fiz mais em outros 2 lugares. Eu não estou falando formação de preço por formação de preço. Eu estou falando de precificação na realidade da artesã, que o Sebrae pode não considerar. Mas no meu método eu considero. Por que eu considero? Porque o meu método ele é baseado na sua realidade, naquilo que você vive, naquilo que funciona.
para você. O Sebrae, ele não vai ficar fazendo coisa que funciona para cada uma das pessoas. Entendeu? Ele vai falar sobre a formação de preço de um produto. E a formação de preço do produto, ela é bem simples. Ela é mão de obra, ela é custo fixo, custo variável, calculou, é seco. Agora, uma pessoa que tem uma realidade que precisa se adequar a filho, não sei o que, eu também vivo isso. E eu sei como é. E as empresas vivem isso, porque elas colocam funcionário para fazer pausa 2 vezes por dia. Elas colocam funcionário para ter horário de almoço. O funcionário tem pausa. E ele, às vezes, ganha pela mão de obra dele. E aí, como que funciona? Então, se você acha que não é adequado, você não coloca. Você cronometra o tempo em que você simplesmente faz. Agora, eu não faço assim. Eu ensino o seguinte, você vai começar 8 da manhã. Se você vai até meio-dia trabalhando, você vai ganhar de 8 a meio-dia. Mesmo que dentro de casa você precise pausar algumas horas, porque você não consegue ficar 100% no ateliê, porque você tem um filho pequeno, por exemplo. Você precisa parar para amamentar. Né? Hoje uma mulher que amamenta, ela tem o direito lá à pausa. Ela ganha só o tempo que ela tá lá dentro do trabalho? Não ganha. Ela ganha o salário dela inteiro. Porque é uma condição em que ela está durante um tempo. Entendeu? Ela precisa amamentar o filho dela naquele momento. Eu, quando amamentava, eu entrava... Gente, sem brincadeira, eu entrava 8 da manhã. Saía 11. Dava mamar. Voltava 1 hora, eu acho. Saía 3. Eu ganhava minhas 8 horas de trabalho. Aí o patrão tá falando que é injusto. Era um momento, foi só um tempo, tá? Então, caso você, Tamires, não ache adequado, não ache legal, tá tudo bem, você não faz. Só que eu não sou o tipo de pessoa assim, ó. Pra nada. Acredito que a gente tem que adequar a nossa realidade. E também é muito importante dizer pra vocês, ó, não existe certo e errado. Ah, é certo 100%, é errado 100%. Não existe isso, tá? Existe as boas práticas, existe aquilo que traz resultado, existe aquilo que atrapalha o resultado. Mas no fim das contas, você vai adequar a sua realidade. É por isso que é artesanal, por isso que você empreende, por isso que, né, tem essa liberdade. Existem professoras hoje, por exemplo, ensinando que você pega esse total de tecido, você divide por 10 e acha o preço para poder cobrar na sua peça. Eu não ensino assim. Dessa maneira, acredito que você tem prejuízo e te provo que você tem prejuízo. Mas eu vou dizer que ela tá errada? De repente ela tem um motivo para ensinar assim, entendeu? Então, eu entendo perfeitamente o que ela tá falando aqui, tá, gente? Faz sentido no sentido de que na formação de preço não existe isso. Não existe, fulano tem tal coisa, é preto no branco, é cálculo, 2 mais 2 são 4. Formação de preço é isso. Mas, falando de preço no termo geral, que é o jeito que eu tô falando aqui, onde você tem valor percebido incluso, onde você é a mão de obra junto com a pessoa que é a dona, você não contratou alguém. Então, tem várias questões pessoais envolvidas. E outra coisa, gente, deixa eu te falar, isso vai alterar o quê? O preço? Uma pausa que você faz? Altera 20 centavos? R$1? Entende? Não é uma alteração de preço onde você está sendo injusta com o cliente, de extorquindo o dinheiro dele. Não é. É uma alteração de preço mínima, onde é a sua situação atual, para que você consiga cobrar a realidade do que você consegue viver. E aí cabe a você justamente, né, igual a caso da Pri, ter o senso de, poxa, pausei por muito tempo, né, realmente não estou me dedicando, não tem que estar no custo daquela peça. Mas essa mão de obra aqui que você calcula do custo da peça, inclusive você tem que colocar uma margenzinha de sobra. Porque hoje você fez em 1 hora, mas pode ser que amanhã você leve pelo menos 1h30. Então nunca você coloca exatamente a hora que você levou. Porque depende, por exemplo, se a máquina parar, você vai precisar pausar, não vai? Aí vai parar de cronometrar. Se a máquina você tiver que encher bobina, sei lá, você vai pausar. Você não vai estar o tempo inteiro que nem um robô produzindo. Então a gente coloca sempre uma margenzinha, tanto para questões de atraso, tá, gente? Quanto para questão de preço. Então, desencana dessa coisa muito, sabe? Ali, robótica.
Vamos entender a nossa realidade, usar logicamente os métodos que estão aí para isso. O Sebrae, ele é perfeito em formação de preço em várias formações, tá? Inclusive você pode ir lá estudar a formação de preço, pode ir lá estudar sobre empreendedorismo. Ele é muito bom de conhecimento e a base de muito conhecimento. Mas existem coisas que o skin in the game, ou seja, a vivência, a experiência, ela unida ao conhecimento técnico, ela traz muito mais resultado. Entende? E é super diferente da precificação para artesão. É diferente. Por quê? Porque provavelmente essa precificação de confeiteira que ela faz é esse skin in the game, é o que ela vive, é resultado, é o que traz dinheiro. Ela ensina a experiência dela, entendeu? Então tem isso também. Existem métodos hoje de precificação de artesãos que eu já vi por aqui, totalmente diferente, inclusive do Sebrae, do que eu ensino, do que eu já aprendi. E simplesmente não serviu pra mim em nenhum momento. Já estudei sobre precificação com várias pessoas que inclusive não serviu pra mim. E tá tudo certo, tá? Agora, a precificação que hoje eu ensino, que pode vir se atualizando logicamente, inclusive ensino na comunidade, traz resultados que foram esses que eu mostrei pra vocês aqui no começo. A pessoa com mais segurança pra cobrar, a pessoa sabendo que tá cobrando o preço certo, a pessoa sabendo pra onde tá indo o dinheiro, a pessoa tendo lucro, a pessoa, né, tendo a valorização do trabalho. Então, pra mim, isso é resultado. Entende? Hoje ela tem o dinheiro para reinvestir no ateliê, hoje ela tem dinheiro para pagar a mentoria, hoje ela tem dinheiro para investir num curso, seja em uma viagem, em alguma coisa, especialização. Isso é resultado do quê? De um ateliê que dá dinheiro, de um preço certo. Hoje ela consegue viver do ateliê. Por quê? Porque ela cobra certo. Entende? Jaque, desse jeito. O desafio não ensina diretamente a precificar, né? Mas o que ele ensina sobre posicionamento influencia diretamente na precificação, não é isso? Exatamente. Então, bora lá. A terceira coisa que você vai fazer é analisar o mercado. E aí, por exemplo, esse caso aqui da Pri que surgiu, é importante a gente falar uma coisa. Existem coisas que a gente, em certos momentos da nossa vida, anota isso pra vocês, a gente vai precisar se adequar. Mas é só um momento. Sabe por que a gente não consegue manter as coisas muitas vezes? Porque a gente fica se cobrando justamente disso. Ah, mas se não for tal coisa, eu não faço. Ah, porque tem que ser assim. Eu tava falando no primeiro dia, antes feito do que perfeito. Às vezes você não vai ter o preço perfeito, mas você tá no caminho. Às vezes você não vai ter o preço que o Sebrae ensina exatamente como tem que ser. E aí, se você não tiver como ele ensina, você também não quer fazer. Entende? Existem pessoas, né, que eu tô dizendo que são assim. Então, se não for ali, porque eu não consigo fazer assim, então não faço nada. Então faz na realidade que você tem, da forma que você consegue. Existem muitas mulheres hoje, várias alunas, inclusive, que têm filho pequeno, que sofrem com essa questão de gestão de tempo, que não sabem precificar justamente por questões de criança. E simplesmente a gente vai falar, olha, você vai lidar com a realidade do jeito que você tá hoje, depois você vai melhorar. Depois, porque é uma fase, a criança tá pequena, precisa de você. Entende? Você não tem o mesmo 24 horas do que o outro, nesse sentido. A outra que não tem filho tem umas 24 horas diferentes da sua. Sabe? É basicamente isso que acontece. Então, a terceira coisa que você vai fazer é analisar o mercado. Analisar o mercado não é procurar preço do outro. Não é copiar o preço do outro. É você analisar, por exemplo, quanto que a mesa aposta, em média, é cobrada tanto do mais caro, quanto do médio, quanto do mais barato. Quanto que cobram por um conjunto de mesa aposta? Então você faz essa análise para entender. Para chegar também, para ver se seu preço está muito abaixo. Porque muito abaixo as pessoas também não valorizam. Tá muito barato, tem alguma coisa errada, não é isso? Aí tá muito caro, não é elite. Tá muito barato, também não presta. Então, por isso você faz a análise de mercado para chegar ao seu preço. Por exemplo, esse necessaire aqui, vamos falar da lancheira que eu já sei de cabeça. Ela me custou lá R$60 na planilha, tal, no cálculo preto no branco ela deveria ser R$60. Mas eu sei que hoje uma lancheira desse porte, desse tamanho, ela não custa menos de 80. Então, para que eu vou cobrar 60? E aí eu faço toda a pesquisa de mercado, coloco o valor percebido, coloco os meus 10 anos de ateliê, coloco a minha hora que é mais cara, porque é uma hora rara,
de acontecer. Inclusive, estou há 3 dias para terminar o teste de uma bolsa. Vou mostrar para vocês. Então, meu filho, quando sai alguma coisa aqui, é um negócio... Tudo bem que depois que o molde tá pronto é mais fácil, né? Tô 3 dias para terminar o teste da shoulder bag aqui. Mas não é porque eu tô errando, é porque falta tempo de parar e fazer mesmo, cada etapa. E eu faço devagar ali pra poder não errar. Mas pode ficar tranquila que eu não tô contando esses 3 dias direto no preço não, tá? E aí, essa bolsa aqui, ela vai custar ali R$60 no meu custo normal, de cálculo e tal. Levaria aí 2 horas fazendo, vamos dizer, direto. Mas lá no mercado ela tá custando 120, 150, 200, dependendo da marca. A marca mais cara tá 250. Então eu faço essa visão geral para entender quanto custa uma lancheira para fazer o meu preço, para cobrar. Então o preço ele basicamente vai ser composto dessas 3 coisas, tá? O cálculo dos custos fixos, custos variáveis, determinar a sua margem de lucro para você saber quanto você pode dar de desconto, quanto que você pode aumentar um pouquinho, né? Quanto que você tem guardado esse dinheiro. Então, coloque aí um dia fixo para você calcular tudo que você... Eu gosto do fim do mês, né? Dia 30, 31. Então você calcula tudo que entrou e que saiu e pega esse dinheiro e distribui. Então, tanto é para pagar a conta, tanto é o meu salário, tanto é a minha mão de obra, tanto é o lucro para reinvestir, tá? E pronto, virou o mês, você continua no outro mês. Não fica tirando cada dinheirinho, sabe? Bota numa conta separada para você esquecer lá. No começo vai ser mais difícil, porque você vai estar ali num limbo, né? Sem dinheiro, 30 dias. Mas depois isso vai começar a rodar bem, tá? Isso vai começar a acontecer. Logicamente, entende a sua realidade aí, né? Se a sua realidade você precisa sempre do dinheiro, trabalha sozinha, não tem rede de apoio, enfim. Você vai precisar ir sacando, tirando dos 100 a sua parte, mas é mais difícil gerenciar assim. Então, por isso que eu sugiro que você faça o gerenciamento geral, combinado? Gente, eu passei muito da hora, meu Deus, falamos pra caramba, tal de precificação, um negócio tenso, né? Um negócio que rende assunto. E um grande calo na vida da artesã é o tal da precificação. Mas para de cobrar o preço errado para você parar de ter prejuízo, tanto emocional quanto de dinheiro no seu ateliê. Para que você cresça, para que você tenha realmente crescimento, consiga viver disso em relação a dinheiro, você vai precisar parar aí e calcular cada um dos modelos das suas peças. É por isso que eu ensino você a costurar primeiro e vender depois. Porque quando você costura primeiro, você sabe quanto cobrar, você sabe todos os benefícios da peça, você sabe mostrar a sua peça, você tem tempo para calcular para depois vender. Quando você fica fazendo tudo que é projeto que chega na internet, tudo que é coisa para trazer novidade, porque você ama fazer, tá tudo bem, tá? Inclusive eu ensino que você tire um dia da semana para você fazer o projeto que você quiser. Você acaba perdendo aí essa coisa de saber o valor do seu produto, saber mostrar o seu produto. Acaba ficando o ateliê amador novamente, né? Aquele ateliê que não é um negócio, é um negócio que você só ama fazer, não é um negócio que você tem como um negócio criativo realmente de grana, de ganhar dinheiro, de viver disso. E no final das contas, todas querem resultado. Todas querem vender, todas querem ganhar dinheiro. Mas para isso você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Em relação ao negócio, certo? Hoje à tarde vai ter café com artesãs empreendedoras. Não pensem vocês que vocês vão me ver todos os dias de manhã às 7h37 e que quarta à tarde não teremos o café com artesãs empreendedoras. Então aguenta. Aguenta que hoje à tarde tem café com artesãs empreendedoras às 15h15. E hoje eu vou trazer uma pessoa, uma convidada para o café. Inclusive o nosso café vai mudar o formato. As aulas anteriores vão todas para a plataforma, né? Que são as aulas que as meninas já renovaram e ganharam acesso. Então elas vão sair todas daqui, vão para a plataforma. Então vai ser um acesso hoje pago. Quem viu, viu. Quem não viu, adeus. Com material complementar. E o café vai entrar num novo episódio, igual nós estamos tendo nesse episódio aqui do Bom Dia Criativa. O café vai ser o episódio com convidadas, sempre que possível.
Então você que quer participar do meu café, você que é aluna, já tem um micro, macro, super resultado, seja qual for, quer compartilhar, incentivar outras pessoas, me procura que eu já vou agendar você para o próximo café. Hoje eu tenho uma pessoa especial, aluna minha, que vai te trazer uma dose de ânimo que você não teve ainda nesse dia. Talvez essa aula aqui foi um pouco difícil para você, foi mais difícil de engolir, tá? Mas a aula da tarde eu prometo, o café da tarde que vai ser praticamente um podcast, eu prometo que vai ser mais agradável, tá? Então não perde o Café com Artesãs Empreendedoras de hoje à tarde. Vem você que é aluna incentivar a amiga, porque vai chegar a sua vez também, você vai querer estar com todo mundo te incentivando, todo mundo te animando, com todo mundo, né, te colocando pra cima aqui. Combinado? Então, vão perder a vergonha, me procura pra você participar do café. Vai ser um grande prazer ter você aqui. E é isso. Olha, bora pra cima, tem muito trabalho pro dia ainda, muita coisa pra acontecer. Meu Deus, muita... Hoje é a formatura da minha filha, hoje à noite. E eu já tô, assim, ansiosa. Tem que fazer cabelo, tem que fazer unha. Deixei tudo pra hoje, né? Tem que fazer tudo. E eu tô até emocionada, né? Porque 6 anos a menina tem e parece que nasceu ontem, já vai formar. Meu Deus, o tempo passa assim, né? Então hoje é um dia atípico, um dia agitado, mas vai dar tudo certo. Eu desejo que você sente aí agora, pare um minuto, calcule o que você precisa calcular, reveja seus preços. Seu produto tá vendendo, aumenta um pouquinho o preço, sinal de que tem procura. Se tem procura, a gente aumenta o preço, é a lei da oferta e da procura, né? Então, para aí um instantinho, vê o seu produto que mais vende, ajusta o preço dele, vê o produto que de repente está tomando prejuízo, ajusta. Faz isso agora. Nos próximos 30 minutos você vai ter o resto do dia todo para costurar, para fazer suas coisas. Tira 30 minutos aí para isso. Combinado? Ó, beijo grande, muito obrigada pela presença. Vocês que são maravilhosas e até amanhã, 7h37, com o 4º motivo que te impede de viver de costura criativa. Beijo no coração, tchau, tchau.